nossa roda de entrevistas, falando a respeito dos idiomas, de como as pessoas aprendem o idioma, e pessoas que moram fora, foi também algumas entrevistas que nós tivemos. Hoje nós vamos falar com a Carmen. Nós vamos falar sobre a sua experiência do português, como professora em língua materna, e também o português para estrangeiros. Isso mesmo, né, Carmen? É isso aí. tanto no trabalho desenvolvido considerando português como língua estrangeira, como língua materna também. É diferença praticamente de um ano de experiência entre um e outro, então os dois caminharam meio que lado a lado. Lado a lado. Então, Carmen, me conta um pouquinho sobre você, sobre a sua formação. Tá, eu sou brasileira, né? Então já tenho a língua portuguesa como língua materna, que já ajuda muito nesse sentido. E eu tenho realmente formação na área de letras, eu sou formada em letras português e literatura, língua portuguesa e literatura. Eu fiz uma especialização em psicologia das relações humanas, porque eu acho que é importante nós fazermos essa análise a respeito de como nos relacionar com os nossos alunos, nossos colegas, no sentido realmente melhorar o aprendizado deles. E depois eu fiz um mestrado especificamente em português língua não materna, né, quando eu realmente decidi me dedicar ao português como língua estrangeira ou como língua segunda. E aí, então, o meu mestrado já é especificamente na área do português como língua não materna. Olha só. E como que é a sua história com o português? Você escolheu, na hora que você foi fazer letras, começou sua formação, por que o português? Pois são caminhos assim algumas vezes bem certos e algumas vezes bem de surpresa mesmo, de algo inusitado. Assim, como eu falei, né, eu sou brasileira, eu tenho o português como língua materna e aí, consequentemente, isso já é suficiente para fazer com que eu tenha uma relação, né, muito próxima com a língua portuguesa. A gente gravou no ano passado um vídeo em homenagem ao Dia da Língua Portuguesa e eu falei exatamente isso, que a língua portuguesa para nós é aquela língua em que a gente conversa com os pais, conversa com os amigos, né? No vídeo eu até dizia assim, a língua que a gente sonha, ama, conversa e luta. Né? Então, assim, Olha só. Fala de novo, gostei. A língua? É a língua que nós amamos, sonhamos, conversamos e lutamos. Olha só, interessante, né? Muito bonito. Uhum. Obrigada. E assim, ela tem realmente essa relação para nós, né? É a língua em que a gente briga na escola, de repente, quando é criança, em que a gente aprende a argumentar, enfim. Então já tem uma relação realmente muito próxima, por ser língua materna. Mas, assim, eu decidi ser professora de língua portuguesa por volta dos 4 anos de idade, mais ou menos. Olha. E aí, depois, por uma série de coisas, quando eu fui fazer o vestibular para entrar na universidade, eu quase me desviei, né? Eu, por pouco, não virei uma dentista. Totalmente diferente é o caminho. Totalmente diferente. E eu tive também um professor de matemática muito bom no ensino médio, que quase também me levava para a área da matemática. Então, olha. Eu ia sendo uma professora das exatas, viu? Olha aí. Mas, por fim, eu também tive uma professora incrível no ensino médio, e aí acabou que, no final das contas, quando eu desisti, na verdade, de odontologia, não dava mais tempo para mudar, e aí eu acabei tendo que fazer o vestibular no semestre seguinte, né? Na época era semestral, e aí então eu fiz no semestre seguinte para letras, aí eu passei. Bom, e aí eu comecei, então, a gente às vezes tem aquela concepção de que na universidade nós vamos estudar e aprender tudo o português que nós não aprendemos no ensino médio, e a gente sabe que, na verdade, não é isso. A formação em língua portuguesa universitária já é outra coisa. Entra a questão da linguística, assuntos mais aprofundados. E aí foi nessa experiência minha, já na universidade, que eu conheci, dentro da língua portuguesa, né, a possibilidade de ensinar português para estrangeiros. Então, eu tive uma sorte muito grande nesse sentido, porque eu já comecei na graduação a ter uma orientação de como ensinar português para estrangeiros. Eu não só
tenho português Que legal. interna para tentar ensinar para estrangeiro, mas eu tenho formação mesmo na área desde a graduação. Na época eu acho que não existia ainda nenhuma universidade que oferecesse graduação específica em português para estrangeiros, hoje já tem, mas na época eu acho que não tinha, né? Era tudo muito novo. E geralmente quando acontecia era raro, e quando acontecia geralmente era com o pessoal da universidade, pessoal da área de língua inglesa, porque as pessoas vinham, né, para o Brasil e precisavam se comunicar de alguma forma, fazer intercâmbio, enfim. E aí a universidade oferecia isso para eles. Puxa, que legal. E como estudante de português, você na faculdade, você fez fora da faculdade algum curso de português ou foi o que você teve na faculdade? Não, eu tive um ensino médio muito bom, né? Como eu disse, eu tive uma professora incrível que também me influenciou muito, inclusive na escolha, né? Conseguiu me resgatar da matemática e trazer para o português. Eu tive um ensino médio muito bom, eu tive professores muito bons, então, assim, aquela parte de gramática tradicional que a gente aprende na escola, eu sei que sou exceção, mas realmente eu cheguei na universidade já com um bom domínio daquilo, né? E, assim, o que eu realmente fui aprender na universidade era realmente aquele conteúdo novo, né? Principalmente na de linguística, que ninguém nem ouve falar de linguística, até chegar na universidade. Então, foi essa, assim, a diferença maior, né, o baque maior que eu tive quando cheguei na universidade, que realmente, como acho que quase todo mundo que não passou pela experiência acredita que para ser professor de português você vai para a universidade para saber aquelas regras que nós estudamos no ensino médio, no ensino fundamental, e é uma coisa diferente, né? Então assim, realmente foi o meu ensino médio foi muito, muito bom. E quando eu cheguei na universidade, realmente eu já tinha essa base, né? Então, realmente, foi quando eu pude me dedicar mais à parte de literatura, que no ensino médio para mim não foi tão interessante, e a área de linguística, que realmente era tudo novo, né? E aí já com a bolsa que eu falei que tive em português para estrangeiros, aí já foi direcionando para aquela linguística mais aplicada, mais direcionada mesmo para o ensino de português como língua estrangeira. Destacando aí que você falou da sua professora do ensino médio, que foi uma boa professora de português, o que você destaca no método dela que foi para você fundamental para você chegar com essa base na faculdade? Eu acho sim. E para mim, como aluna, né, o que fez muita diferença foi realmente a questão assim, da didática. Ela era muito organizada, muito clara. A gente tinha, quer dizer, na época eu não tinha. Hoje, eu olhando para trás, percebo. Ela tinha assim, um planejamento de aula muito bom. A gente via que realmente ela planejava com muito cuidado, com muito primor cada parte da aula, né? Assim, começo, meio e fim, objetivos, atividades, conteúdo. E então, assim, eu até hoje digo realmente que uma aula bem planejada faz muita diferença. Então, eu acho assim que didaticamente ela era muito boa e ela tinha realmente esse cuidado com o planejamento da aula, assim, o passo a passo que ela ia fazer conosco, né? No caso, eu como aluna, tudo que ela ia fazer conosco, ela tinha realmente esse cuidado, ela pensava muito antes de executar. Entendi. E você chegou a ser professora na rede pública também ou não? Também. Eu não passei muito tempo na rede pública, em escola, né? Na verdade, minha experiência, eu tenho uma grande vivência no espaço público, na rede pública, mas nem tanto como professora de escola. Eu trabalhei num curso de línguas, né? Então, no Centro de Línguas do IMPA. Então, nós tínhamos várias áreas, italiano, português, espanhol, enfim, eu era professora de português lá. Então, era um curso livre, as pessoas passavam por uma seleção, quem tivesse interesse em cursar, né, fazia uma prova, os que fossem aprovados, ficavam com as vagas. Então, assim, eu trabalhei como professora nesse curso livre do IMPA, do Centro de Línguas, e trabalhei também na Casa de Cultura Portuguesa da Universidade Federal do Ceará. Então, assim, foram momentos, ensino público, né, mas, assim, já diferente da escola. Eu trabalhei em escola há pouco tempo,
Na escola pública, realmente, a gente trabalha com português como língua materna, realmente, não tem espaço para língua. Assim, às vezes até pode ser que tenha um aluno que precisasse, né, de um apoio de português como língua estrangeira. Pode acontecer, mas assim, não existe um direcionamento nesse sentido. Né? Então, quando eu trabalhei na escola mesmo, eu trabalhei especificamente com português como língua materna. Nos cursos livres também, mas muitas vezes nós já tínhamos, na Casa de Cultura, onde eu trabalhei, nós já tínhamos e tem até hoje esse viés também do português como língua estrangeira. E aí, na Casa da Cultura, você era mais coordenadora ou era professora? Eu era professora. Eu fui coordenadora do plantão gramatical, que é um serviço oferecido pelo INPA, onde tinha Olha só. línguas, né? O INPA é uma grande instituição e tem vários setores. Aí um setor era o Centro de Línguas, onde eu dava aula de português, e o outro setor era o plantão gramatical, que era onde nós tirávamos dúvidas, né, de língua materna, geralmente, de consulentes. As pessoas telefonavam, na época era telefone ou e-mail, então as pessoas telefonavam, mandavam e-mail e aí conversavam conosco, tiravam as dúvidas. E aí eu entrei como consultora do plantão gramatical, e aí eu acho que foi no primeiro semestre, aí eu me tornei depois coordenadora de lá. Ai, que legal. E o método que vocês usavam ali como língua estrangeira na Casa da Cultura? Você tem como descrever como ele era, que tipo de método? Depende, assim, se for o português como língua materna, a gente ainda tem um método muito tradicional, até porque muito do público é engraçado isso. Muitos alunos da Casa de Cultura são alunos da graduação que de repente tiveram um ensino médio não tão bom, tiveram, enfim, dificuldades de quaisquer formas. E aí o que acontece? Eles querem a Casa de Cultura como sendo uma retomada desse estudo, porque uma vez que eles se tornar como professores de português, eles querem realmente melhorar esse conhecimento deles, nessa lacuna que de repente no ensino médio. Sim. E aí, então, eles querem fazer dessa forma, eles acabam fazendo o curso. Outro público também que a gente tem são as pessoas que vão fazer concurso, que também tem esse foco na gramática tradicional. Então, assim, de vez em quando a gente tenta arejar um pouco isso, mas como língua materna ainda tem muito foco, né, na gramática tradicional, naquela ideia do certo e errado, enfim. Agora, no português como língua estrangeira, aí não, aí a gente já tem um viés mais socio-interacionista mesmo, a gente coloca mais para que elas possam conversar, interagir, trocar experiências, cada um falar da sua cultura, né, desenvolver até realmente esse sentimento de escuta, de tolerância, de respeito ao outro, de perceber que existe a minha cultura e ela é válida, mas a cultura do outro também existe e é válida também. Então, a gente tem um espaço, até porque, assim, como não é a língua materna deles, né, no caso do português para estrangeiros, então a gente tenta propiciar mais oportunidades mesmo de eles ficarem falando, né, usando a língua, escutando os outros, enfim, para tentar aumentar realmente a competência deles na língua portuguesa. É porque quando é para estrangeira, o nosso foco principal eu acho que é o comunicativo. Então, a gramática ela é limitada, né? Exatamente. E assim, muitas vezes você consegue dar os conteúdos, digamos assim, gramaticais a partir do que se vai falando, do que se vai percebendo. É claro que algumas vezes você precisa, principalmente com o público adulto, é preciso realmente parar, dizer a regra, né, mostrar de forma clara, principalmente com o público adulto, isso é necessário. E até positivo, algumas vezes. Mas, de modo geral, realmente a intenção é que eles se comuniquem. É o principal, né? E Exatamente. entre os dois, você tem uma preferência aí de tratar ele como língua materna ou português para estrangeiros? Você pende mais para algum lado ou não? Eu acho que porque são duas maneiras distintas, né, de trabalhar, né? Sim, são duas maneiras distintas. Na verdade, eu acho que eu nunca consegui separar totalmente, porque o que
muitas vezes, né? Como professor, imaginando português como língua estrangeira, eu era uma professora de idiomas, uma professora de língua estrangeira, né? Sim. E aí, no fim da metodologia da língua estrangeira, eu, de certa forma, remodelava, levava para as aulas de português como língua materna. Né? Então, assim, acho que por isso que as pessoas geralmente gostavam e diziam que as pessoas estavam mais animadas, né? Porque tinha, assim, tinha jogo, tinha quebra-cabeças, tinha, enfim, coisas que eu pesquisava, ou que alguém me indicava para usar nas aulas de língua estrangeira, né, de português como língua estrangeira, eu acabava meio que adaptando, levando para as aulas de língua portuguesa como língua materna. Então, assim, eu acho que eu nunca deixei, talvez, a ideia do ensino de língua materna como era, acho que ainda é aqui no Brasil, nas escolas acho que não mudou muita coisa. Eu acho que eu nunca deixei esse perfil interferir muito na língua estrangeira, mas o contrário, com certeza, sim. Eu deixei me influenciar no ensino de língua materna pelas estratégias do português como língua estrangeira. É porque a gente normalmente, quando ensina idiomas, a gente, para apresentar esse conteúdo sociocultural, você tem que apresentar diálogos, vídeos, músicas. Então, essa pegada mais criativa ajuda, né? Ajuda muito, ajuda muito. Eu acho, inclusive, que, assim, uma boa parte da criatividade, digamos, né, que a gente às vezes consegue desenvolver quando trabalha com língua materna, vem dessa experiência. Se a pessoa puder ter as duas, né, vem da experiência do português como língua estrangeira, porque realmente é outra perspectiva, né, é outra metodologia, então realmente ajuda muito o professor de português em língua materna se ele tiver também experiência em português como língua estrangeira, ou língua estrangeira outro idioma também, né, se ele for um professor Sim. de português, mas também der aula de inglês, por exemplo, ou qualquer outra língua estrangeira, francês, espanhol, acho que ajuda muito. Ajuda porque você tem uma noção do que você está passando, né? Eu dou aula de espanhol, então eu faço muitas comparações com o espanhol, quando eles estão aprendendo, e para o hispano é um pouquinho difícil o português, no sentido de algumas coisas, por exemplo, quando eu ensino para ele que ele tem que falar, você pode fazer isso para mim, por gentileza, por favor? O hispano, ele tem a ideia que ele está implorando. Por quê? Porque a gente faça, a gente não pede. Então, essa fase que você vai apresentar esse conteúdo sociocultural de como o brasileiro é, tudo, é muito. Aí você vai fazendo comparações, é uma outra metodologia, uma outra maneira de ensinar mesmo, né? E é muito interessante falar essa história do por favor, eu lembrei. E uma vez, eu não lembro exatamente o contexto, mas alguém falou assim, eram duas pessoas conversando e uma querendo dizer para a outra que ela tinha que dizer o por favor. Né? Olha, você tem que dizer por favor. Porque se você não disser por favor, você está... Mas assim, eram dois brasileiros conversando. É porque você tem que dizer por favor. Porque se você não disser por favor, você está sendo educado, você não está pedindo, você está, né, como se você estivesse obrigando a outra pessoa a fazer aquilo por você e tal. Então tem que falar por favor. E a outra pessoa, não tenho que falar por favor. E aí estava nessa discussão quando eu passei e escutei, né? E assim, é muito engraçado porque talvez seja até uma influência da língua inglesa, que a língua inglesa ela tem muito realmente o uso dessas palavras, né? Com licença, por favor, tal. E na língua eles podem super agressiva. Por favor, foi educado e está pedindo. Né? Uhum. E nós, na verdade, não precisamos do por favor. A gente tem na própria entonação uma diferença que dá para você perceber se é um pedido ou se não é. Né? Então, assim, a gente tem que pedir por favor, porque a maneira como nós pedimos é uma maneira tão doce, digamos assim. Sim. Já está óbvio que é um pedido. Eu não estou sendo autoritária, não estou querendo mandar em ninguém. Não preciso do por favor. A própria entonação já dá a pista. Exatamente. E a entonação que eles vão gostar. Ele fica implorando. Não. Isso é educação. Se você quer falar com um brasileiro, você vai ter que falar dessa maneira mais delicada. Isso não tem nada a ver com imploração. E é aí que entra também, que a gente falou aí,
do método sociocultural, que a cultura é muito importante na hora que a gente está apresentando o idioma para o estrangeiro, apresentar o Brasil, a brasilidade, a parte sociocultural. Você acha que é importante também, né? Sim, é imprescindível, eu diria. Né? Na verdade, você não vai aprender profundamente uma língua se não conhecer, se não aprender também junto à cultura em que aquela língua acontece. Né? Então, é fundamental. Aprender língua é automaticamente aprender a cultura também. E são essas coisas, né? Eu estava um dia desse conversando, eu tenho um aluno espanhol, e aí a gente estava conversando exatamente sobre essas maneiras, né, de ser delicado. E aí a gente dizendo assim, que quando você quer alguma coisa, né, eu quero isso, é meio grosseiro. Então, para amenizar, a gente usa geralmente o futuro do pretérito. Não, olha, eu gostaria que você me fizesse isso, né? Você poderia fechar a janela? Você me traria alguma coisa? E ele dizendo que para eles é muito estranho, porque para eles, quando eles querem dar essa ideia, é como se eles usassem algo que para nós seria o imperfeito subjuntivo. Né? Então, se eu quero dizer, eu gostaria que você fechasse a janela, para ele seria eu gostasse, né, numa tradução grosseira, eu gostasse Sim. que abrisse a janela. Então, assim, até o verbo que você usa, ou a forma verbal que você usa quando você quer indicar uma cortesia, por exemplo, nesse caso, muda de língua para língua. Né? Então, assim, não é só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? A gente já sabe que as traduções têm muita dificuldade por isso, porque não é só pegar uma palavra e mudar da outra língua. Né? Tem uma série de expressões, tem uma série de trejeitos, realmente. Às vezes a gente diz uma coisa... Eu lembro que eu tenho uma aluna chinesa, e ela diz assim, eu acho engraçado porque vocês falam as coisas e um sabe que o outro está dizendo uma brincadeira. E a gente não sabe que é uma brincadeira, a gente pensa que é sério. Então, eu penso muito nisso quando, por exemplo, você está assistindo um filme americano e aí aparece aquele pessoal que faz aquele monólogo engraçado e todo mundo dá risada, menos você fica assim. Não faz parte da sua cultura, não faz parte da sua vida, né? Não tem como entender. Qual a graça, não é? Então, eu acho que eu tenho mais dificuldade, né, do que a maioria das pessoas, porque eu no Brasil, né, eu nasci no Ceará, em Fortaleza. E o Ceará é conhecido como a capital do humor. Então, para nós acharmos alguma coisa muito engraçada, inteligentemente engraçada também, é um pouco difícil, assim. Ficamos muito... Daí é que saem os grandes cômicos, né? Os grandes comediantes saem de Fortaleza, né? Do Brasil. Exatamente, os comediantes do Brasil, muitos deles saíram de Fortaleza, ou pelo menos do Ceará. Né? A gente tem o Cavalcante, Chicanísio, enfim. Tem muita gente que saiu aqui das nossas áreas, então... Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje você falou que tem alunos chineses, espanhóis. Sim. Hoje, que método de aula você usa? Você dá aula online ou você dá aula presencial, primeiramente? Não, hoje em dia só online. Né? Todas as aulas atualmente são online. De vez em quando até aparece alguém para a língua materna, mas é muito raro. Praticamente hoje eu dou só aula de português como língua estrangeira. Ou então aula para professores de português como língua estrangeira, nas formações de professores, mas geralmente só online. E no caso do português como língua estrangeira, normalmente eu uso o método comunicativo. A abordagem comunicativa é o que eu atualmente mais uso. Não uso exclusivamente, porque eu acho que como a gente tem... São pessoas diferentes, né? E como pessoas diferentes, eles aprendem também de maneiras diferentes. Então, eu acho que, assim, você não pode também agarrar um método e talvez até fazer com que o aluno aprenda menos ou aprenda mais devagar, porque você está agarrado a um método e não vai mudar de forma alguma. Então, eu acho que... E, assim, por exemplo, quando eu iniciei o mestrado,
a mais ou menos metade da turma era formada por chineses. E todos eles disseram que aprenderam pelo método tradicional. E, claro, como qualquer método, alguns tinham uma competência maior, outros menor, mas se comunicavam minimamente, né? Os que tinham mais dificuldade se comunicavam minimamente, mas se comunicavam. Mas, assim, eu lembro de 3 colegas, por exemplo, que eles falavam português muitíssimo bem. E olha que para você ir do chinês para o português, como também do português para o chinês, é uma diferença imensa. Então, assim, eles aprenderam pelo método tradicional e falavam português muito bem. Vou dizer método tradicional, método estruturalista, método, enfim, ABC, não funciona? Funciona, pode funcionar pelo menos, né? Pode funcionar. Mas, assim, eu particularmente uso mais a abordagem comunicativa. É pelo menos assim, eixo. Se eu vejo que de repente outra abordagem aqui e ali pode funcionar melhor, a gente enxerga, não tem problema. É que a gente nunca trabalha com um método, né, engessado, né? A gente sempre está adaptando. Mesmo que a gente tenha um método, a gente vai adaptando para a função ou para a necessidade de cada um. Nisso você usa um livro ou você usa material próprio? Eu uso livro. Já usei muito livro, já usei livros bem mais do que o que eu uso hoje. Hoje eu tenho alguns livros, mas eu também elaboro meu próprio material. Porque eu acho que, por mais que o livro didático tenha boa intenção, e mais recentemente nós temos muitas coisas boas sendo feitas, mas eu acho que quando você cria o próprio material, você consegue personalizar melhor. E eu acho assim que muito do material você consegue aproveitar, principalmente agora que o mundo é online, né? Então, eu acho que dá para aproveitar muita coisa. Então, um material de A2, por exemplo, você pode modificar algumas coisas, alterar, aumentar o nível de dificuldade e, por exemplo, usar aquela mesma atividade modificada, adaptada, você pode também usar para o B1, para o B2, por exemplo. Né? Então, assim, eu prefiro criar o próprio material, até porque eu consigo personalizar mais o ensino, né, que eu vou oferecer. Ah, que ótimo. Dentro do possível, claro, quanto mais personalizado, melhor. A gente sabe que às vezes não dá, né? Nós não conseguimos sobreviver tendo 2 alunos, por exemplo. Então, nós precisamos, às vezes, ter um número maior de alunos, isso realmente demanda tempo e a elaboração e o planejamento, enfim. Fica difícil você criar material o tempo todo para todo mundo. É muito difícil. Elaborar material é um grande desafio, eu digo por mim. Nossa, muito complicado você achar um tempo para elaborar o seu próprio material. Sim, eu acho que a dificuldade é porque a gente realmente precisa, né, ter vários alunos e tudo. Então, acho que o tempo talvez seja o principal obstáculo. Né? E aí a gente começa com os livros. E também, assim, fazer livro didático é algo muito, muito complexo, realmente. E eu tenho visto muita coisa boa chegando, assim. Eu acho que quando eu comecei, a gente não tinha praticamente nada, então a gente tinha que criar o material. Né? Agora não, a gente tem alguns livros, a gente pode fazer uma unidade de uma unidade de outro, pegar a ideia de uma determinada atividade e direcionar para um aluno que a gente tem, enfim. E aí, assim, a gente pode usufruir disso. Mas, assim, existem coisas que realmente eu acho que podem ser. Outra dificuldade, às vezes, dependendo do aluno, é a questão do próprio preço do livro. Né? Se a gente vai falar, por exemplo, em português, na perspectiva do português como língua de acolhimento, muitas vezes o preço do livro para aquelas pessoas, né, que são os nossos alunos, o preço já é alto, né? Não o preço. O livro não sai por 180, 150 reais, né? Exato. O preço já é alto de forma absoluta, né? Se a gente for considerar, por exemplo, a situação dos refugiados, do português como língua de acolhimento, por exemplo, então esse preço que absolutamente já é alto se torna uma coisa absurda, né? Então, nesse sentido também vale da questão da elaboração dos materiais. Então, assim, hoje em dia a gente tem muita coisa boa, mas, assim, infelizmente, não é acessível para todos. Sim, você tem algum livro que você gosta particularmente, que você recomenda?
Eu gosto muito. Eu acho que o meu livro preferido vai ser o que eu vou fazer este ano. Ah, com certeza. Vai ser o meu preferido. Mas enquanto Quero esse não ver. fica pronto, eu gosto muito do samba. Ah, eu não conheço o samba. Eu tenho dificuldade de encontrar coisa muito boa para o nível iniciante. E eu acho que o samba é bacana. Eu gosto do samba. Ah, não conheço. Ele é muito bom. Eu acho que ele ainda peca. Assim, ele tem um grande mérito de tentar melhorar e ter conseguido melhorar muito do que se tinha até então em relação à interculturalidade, em relação a mostrar outras coisas do Brasil além do eixo Rio-São Paulo. O Brasil é uma coisa absurdamente imensa, né? Continental, né? Pois é, então assim, que a comida do Brasil, típica do Brasil, é a feijoada, que a bebida típica é a caipirinha, que a música que todo mundo dança, adora é samba. Né? Então você Não começa a é ter verdade. estereótipos terríveis. Né? Assim, samba é maravilhoso, a feijoada também é maravilhosa, o Rio de Janeiro também é Sim. maravilhoso, mas assim, é muito pouco diante da amplitude que tem, né, o Brasil. E quando a gente fala em língua portuguesa, a gente ainda vai além, porque não é só o Brasil que fala a língua portuguesa e não é só Portugal. Né? Então, a gente ainda tem outros países falantes de língua portuguesa que muitas vezes os livros também não apresentam. São Né? uns 8 na realidade, né? Mais ou menos. Mais ou Isso, menos 8 países. por aí. E outra coisa, tem também assim, livro, digamos, o aluno quer aprender português no Brasil. Aí o livro traz português do Brasil, esquece a Portugal, por exemplo, e vice-versa. Se o aluno vai aprender em Portugal, o livro lá da editora de Portugal também vai falar do português só na variante europeia, ou melhor dizendo, na variante falada em Portugal, e esquece também a do Brasil, por exemplo, que inclusive tem até mais falantes de língua portuguesa do que lá. Né? Então ainda tem meio que parece que ainda tem uma queda de braço aí, e nessa queda de braço ainda esquecem os outros países, né? Então, assim... Eles tentaram unificar aí com a última resolução que eles tiveram, né? A última mexida que eles deram no português, mas não ficou muito bem unificado, né? A Não, correção. eu acho que fica... eu acho, assim, que ficou aquela coisa... Eu, pelo menos, já escutei lá em Portugal, uma pessoa dizer assim, eu não sei por que inventaram esse acordo. Esse acordo foi mais para beneficiar os brasileiros. As mudanças que fizeram foram todas para ajustar o português ao português do Brasil. Aí no Brasil eu escutei alguém dizer o contrário, que o acordo só beneficiou Portugal, porque as mudanças que fizeram favoreceram os portugueses. Né? Então, assim, parece que a gente nunca está satisfeito e acha que o outro se deu melhor do que nós. Então, assim, eu acho que foi uma tentativa válida, mas, obviamente, como eles disseram, se restringiu a questão mesmo da escrita. Né? Escrita. Isso, claro, em nenhum momento foi o objetivo unificar a língua, até porque o que a gente quer é que realmente tenha essa cor local, essas variantes, enfim, que na minha opinião, enriquecem a língua portuguesa. Mas, assim, eu acho que realmente a gente precisa perceber que o Brasil tem vários ritmos, além do samba, que existem várias comidas, além da feijoada, que existem outras cidades maravilosas, além do Rio de Janeiro. E a língua portuguesa também não se fala só de Brasil, só de Portugal, mas se fala também de Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Macau. Né? Falo de Macau também, Timor-Leste, né? Indo lá para o lado da Ásia. Então, assim, eu acho que essa amplitude a gente precisa lembrar e precisa tentar trazer para os materiais didáticos. O samba foi o que eu vi mais próximo disso. Olha, eu vou tentar conhecer. Eu conheço muito o Bem-vindo, o Muito Prazer, o Fale Português. Atualmente, eu comecei muito com o Bem-vindo, gostei muito dele, mas depois ele tem uma parte cultural que não é todo aluno
textos muito grandes e está muito desatualizado com as novas tecnologias. E o muito trazer que eu tenho caminhado com ele, coloco também material meu, né? O máximo que eu estou conseguindo ainda colocar, porque eu estou fazendo a faculdade, não estou conseguindo criar muito material, né? Mas vai acabar. Vai dar certo. E aí a gente se dedica mais, né? Para criar mais materiais, né? E o português eu acho que eu vi quando eu fui dar aula, eu achei muito pouco conteúdo para o português, muitos poucos livros, poucas atividades. Acho que tem muita coisa para ser buscada e ser pesquisada para o ensino de português como língua estrangeira. Eu também acho que tem muita coisa para ser mostrada ainda, né? Eu acho que... E agora sim, mas eu também entendo que você nunca vai conseguir colocar tudo. Porque se eu coloco, eu vou falar, digamos que eu fosse falar de passar por todas as regiões do Brasil, né? Se eu falo, por exemplo, no Nordeste, eu vou falar, por exemplo, de tapioca, eu não vou poder falar, provavelmente eu vou ter que escolher tapioca e, sei lá, canjica, e aí automaticamente não vou falar do melaço da cana nem da rapadura. Né? Então, sempre alguma coisa vai ficar de fora. Se eu quero colocar um cantor, porque eu quero deixar ali uma ideia de diversidade, e vou, por exemplo, pegar um cantor que seja representativo de uma determinada minoria, automaticamente eu estou deixando de colocar um outro cantor ou cantora que representa uma outra minoria. Né? Então, a gente sempre tem que estar selecionando. Mas, assim, pelo menos devemos ter uma tentativa clara e forte, né, de tentar realmente levar o máximo de conteúdo, de cultura e de variedade, diversidade para o material. E eu acho que é fácil você apresentar essa interculturalidade que a gente pode ver no Brasil quando você gosta, né? Você mora nele, você é sua língua nativa. Então é fácil você falar, se você fosse para Minas Gerais, lá tem uma comida, mas eles falam diferente. Eu também, eu gosto muito de passar isso para os alunos. Eu sou uma chilena que cresceu aqui, desde pequenininha. Então, eu sou meio a meio. Cresci com os dois. Eu falo que eu sou brasileira, né? Mas as pessoas... Eu estava no Chile, fiquei lá uns 3 anos morando. As pessoas me chamavam de brasileira, pela maneira de andar, pela maneira de sorrir, de cumprimentar, que é a característica muito assim do brasileiro, é esse bom humor, né? Esse jeito educado até pela língua de falar. E quando meus alunos, eu sempre procuro, né? Eu gosto muito de estar com o meu país, o Chile, que é mais fácil para mim destacar, mas no Brasil eu também gosto de mostrar, assim, olha, se você for para o Nordeste, mas onde que fica o Nordeste? A gente está sempre aí correndo o mapa para eles se localizarem, porque até falo, se você vai falar onde você mora, em outro país, você fala que você mora em São Paulo, Rio, não tenta explicar que tem uma cidade, uma vila dentro disso, porque para eles isso não existe. Exatamente. É muito engraçado. É muito engraçado. E assim, em Portugal, por exemplo, as pessoas tinham dificuldade em entender a ideia de região, mas principalmente a ideia de estado e cidade, né? Porque tem as cidades, né? Então as cidades estão ali. E a gente não, a gente tem, como o país é muito grande, né? Tem essa subdivisão aí, tem as regiões, dentro de cada região vem os estados, dentro de cada estado tem várias cidades. E aí eles conseguem perceber assim, o tamanho dessas coisas também, né? Exatamente. E você falou aí para mim de Portugal, você teve uma experiência agora em Portugal, né? Foi, eu morei um tempo em Portugal, né? Na verdade, sim, a gente está aqui no Brasil, por enquanto, pelo menos, nessa questão de pandemia, né? Nós voltamos para a terra da nossa língua materna. E, assim, é muito engraçado, porque, assim, a gente falando dessas questões de diferença, e é incrível, porque, por exemplo, em Portugal, uma coisa que a gente via com muita clareza, né, era aquela questão da pronúncia do L, como em Brasil, né, que nós pronunciamos com som de U mesmo, Brasil, e eles tentam, aliás, nós tentávamos lá, eles conseguem fazer
facilmente. Aquela pronúncia de L, né, realmente. Brasil. Isso, mais palatalizado, Brasil. Brasil, Brasil muito mais com realmente a pronúncia do L em final de palavra, e nós já transformamos, né, esse L no som de U. Então, assim, é engraçado porque assim, é uma coisa simples, mas, assim, quando a pessoa escuta uma palavra, né, que você diz, se um português, por exemplo, fala Brasil, ele tenta mentir e quer dizer que fala português do Brasil, se ele não prestar atenção, ele logo, pelo menos um brasileiro, ele é flagrado. Né? Não, só pela palavra Brasil, do jeito que você falou, você não é do Brasil. Já sabe que você, de onde você é. Olha, e você viu muita diferença? Porque eu tenho curiosidade, porque tem pessoas que procuram às vezes, motivos comerciais no português de Portugal, né? Às vezes, eu até já dei palestra, curso, essas coisas, falando dessa coisa, né? Português de Portugal, português do Brasil, as diferenças e tudo mais. Mas, assim, eu confesso que a gente fala sobre isso porque as pessoas querem escutar sobre isso, né? Então, a gente fala. Mas, assim, eu particularmente não tive nenhuma dificuldade. Eu acho assim, se você é competente, é um falante competente da língua portuguesa, quer como língua materna, quer como língua estrangeira, né? Um aluno, por exemplo, do nível C1. Não importa se ele aprendeu no Brasil e foi para Portugal depois, não importa se ele aprendeu em Portugal e foi para Cabo Verde, não importa se ele aprendeu em Cabo Verde e foi para Timor-Leste, enfim. Se ele é um falante competente da língua portuguesa, como língua materna ou como língua estrangeira, mas se ele é um falante competente, ele fala ele se comunica, melhor dizendo, bem em qualquer espaço lusófono. Olha só. Tem. Eu sou do Nordeste, se eu for para o Sul, eles vão falar uma expressão ou uma palavra que eu não vou saber o que é. Aí eu pergunto o que é, ele explica, eu entendo, ok. E de repente até passa a usar, né? Se eu achar a expressão interessante. Então, assim, comunicação totalmente tranquila. Tranquilo. Totalmente tranquila. E aí eu costumo dizer assim, que na verdade é mais essa divisão, na verdade, envolve outros interesses. Acho que são outros interesses que não são questões linguísticas. Eu acho que, por exemplo, um professor do Brasil poderia dar aula de português para estrangeiros em Portugal e vice-versa. Né? Eu acho que teria uma mais-valia, porque você teria a oportunidade de ver uma outra forma de falar português. Né? Mas, claro, se a pessoa vai, por exemplo, morar em Portugal, está determinada a passar 10 anos em Portugal. Ok, se ela vai para lá e vai ficar lá por um longo tempo, eu acho que faz sentido ela aprender o português, como aprender a língua é também aprender a cultura, então eu acho que faz sentido ela aprender português com um professor português. Se ela vai passar um longo período no Brasil, aí ela aprende português com um professor brasileiro. Mas, de modo geral, eu acho que é indiferente. Assim, eu não sei como é que está isso nas outras línguas, mas, por exemplo, quando eu fui aprender inglês, ninguém perguntou se eu queria aprender o inglês dos Estados Unidos ou o inglês da Inglaterra. Né? Se propuseram a ensinar inglês. E aí, durante a aula, a professora dizia, olha, isso aqui é no português da Inglaterra, ou no inglês da Inglaterra, isso aqui é no inglês dos Estados Unidos. Pronto. Um léxico aqui e ali, uma entonação, enfim, uma pronúncia. Mas, assim, de modo geral, ela ensinava inglês. E se eu acho que é a mesma coisa que eu faço no espanhol. Mesma coisa. São 21 países de habla hispana. O que eu faço? Eu falo, no Chile nós falamos assim. Na Espanha já tem uma diferença básica, né? Espanha, Europa e as Américas. Sim. E aí, dependendo da necessidade com quem o aluno fala, eu vou apresentar da Colômbia, de Porto Rico, da Bolívia. Aí você vai apresentando. Nunca vai conseguir apresentar tudo, mas abre o leque, né? Exatamente. Até porque, assim, essas diferenças existem até dentro do país. Portugal Norte, Portugal Sul, tem expressões diferentes. E Portugal é um país pequeno. Né? O Brasil, então, do tamanho que é, nem se fala.
Então, assim, na verdade, não dá para ser igual. Né? Que bom que não é igual. Mas, assim, quem é muito competente em língua portuguesa se comunica em qualquer país lusófono. A língua portuguesa é Olha só. só. Né? Ela se manifesta de formas diferentes, mas ela é uma só. É interessante porque eu tive um aluno que foi para Portugal, ele sentiu dificuldade. Ele não estava exatamente em Lisboa, estava numa cidade próxima de Lisboa, mas ele falou que foi uma coisa assim também, tipo, escutar uma semana, foi assentando e pronto, já deu. Uhum. E percebiam que ele era brasileiro pela entonação, mas conseguia conversar bem, não tinha nenhum problema. Eu lembro que eu conheci uma professora da universidade, ela disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse, olha, não é que seja que o brasileiro não entenda o português ou o português não entenda o brasileiro falar. A questão é, no Brasil, no Portugal, em Portugal, em qualquer lugar do mundo, tem pessoas com problema de dicção, só isso. Eu E falo isso. às vezes, aí você olha assim, ai meu Deus, não estou entendendo português de Portugal. Na verdade, o problema não é no seu ouvido, é no aparelho fonador da outra pessoa. Exatamente. Demais, fala a palavra pela metade, fala para dentro, como a gente diz. Então, assim, a pessoa não tem uma boa dicção, e aí, consequentemente, você já está, talvez, meio assustado. Nossa, eu estou num país estrangeiro, eu sou um estrangeiro agora, né? É engraçado essa tranquilidade que a gente tem no nosso próprio país. Às vezes a gente está numa situação, por exemplo, o caso da pandemia, tá ruim em Portugal, mas tá ruim no Brasil, né? Mas a gente, sendo brasileiro, Uhum. nossa sensação totalmente falsa mesmo, de que no Brasil estaria mais seguro do que se estivesse lá. Né? Isso é totalmente falso, mas psicologicamente funciona. Né? Então, Sim, assim, infelizmente sim. talvez tenha isso, assim, a pessoa pensa, nossa, eu estou num país estrangeiro, sou eu que tenho que me esforçar para entender, não é ele que tem que se esforçar para me falar com clareza. Né? Então, às vezes, a gente fica nessa tensão. Realmente, tem pessoas que falam baixo, tem pessoas que têm uma dicção horrível, como tem também no Eu Brasil. falo. Né? Então, Entra a personalidade da pessoa, entra como ela fala, se ela fala rápido, se ela fala devagar, entra as regionalidades, né? Muitas coisas. Por isso que é o medo do nativo, porque o nativo vai falar no momento dele, na velocidade dele, né? Exatamente. E essa pessoa tem vergonha, assim, né? Como eu estou na casa dele, né? Digamos assim, o estrangeiro pensa, não, como eu estou na casa dele, aqui a terra é dele. Eu não sou aquela pessoa que vou chegar para ele e dizer, repete aí, que eu não entendi nada do que você falou. Né? A pessoa, não vou falar nada, vou fingir que entendi e acho que o problema é meu. Eu que não sei entender português de Portugal ou português do Brasil. Olha só. Então, a gente tem aí umas diferenças, né? Me apegando um pouquinho mais, você falou que começou a dar aulas online, né? Só para passar por isso, porque muitas pessoas, elas dizem, é outra coisa. Como foi para você passar do presencial para o online? Olha, eu particularmente, eu acho que, como tudo, né, nós temos algumas vantagens e algumas desvantagens. Eu acho online mais conveniente, digamos assim. Né? Você consegue, por exemplo, quando eu dou aula presencial, principalmente se fosse em curso presencial, tinha aquela questão do tempo, a questão do deslocamento, né? Então, sei lá, se eu desse uma aula, por exemplo, de 7 às 9 em um determinado lugar da manhã, né, de 7 às 9, eu não poderia, por exemplo, outra aula, talvez de 9h30 às 11h30, já não desce, se envolvesse deslocamento, né? Então, assim, a questão do online, nesse sentido, facilita muito. Você consegue, inclusive, emendar uma aula na outra, na outra, na outra, na outra. Então, eu acho isso mais prático. Se você viajar, você consegue, né, manter a sua rotina. Eu acho que tem muita coisa bacana no online. O presencial, eu acho que para nós, de modo geral, sempre foi melhor, porque sempre foi o que nós fizemos mais. Então, como nós sempre fizemos isso, para nós já é tranquilo fazer. Né?
O online não, o online tem essa coisa, será que eu vou ter conexão? Será que a outra pessoa já baixou o Zoom? Será que, né, não vai ter uma queda de energia? Já aconteceu de eu não conseguir dar aula, porque na região que eu moro teve uma queda de energia, a gente ficou sem energia durante, sei lá, 3 horas. E aí eu tinha 2 Sim, horas acontece. para marcar, né? Então, assim, essas coisas acontecem, mas, assim, eu acho que a gente ainda acha, quer dizer, para quem acha, eu acho que quem acha melhor a aula presencial talvez seja só mesmo porque já foi mais, já praticou mais essa modalidade, né? E a gente entrou no online muito que forçado da pandemia. Eu lembro que eu já tentei ter uma aluna online e aí eu sempre dizia, né? Eu não consigo pegar. Eu falava com a mãe dela, ela estava se preparando para o Enem. Aí eu dizia, olha, eu não consigo pegar horário com ela presencialmente, porque eu tenho que sair de algum lugar, ir até a sua casa, Sim. ficar 2 horas lá, depois sair da sua casa e me deslocar de novo para outro lugar. Então, assim, só aí eu perco, sei lá, quase 4 horas. Então, Verdade. assim, é complicado. E não dava, porque 2 horas depois eu já tinha que. Aliás, 1 hora depois eu tinha que estar em outro lugar. Né? Então ficava muito ruim. Eu disse, olha, vamos fazer online. Sou eu, é a mesma professora, é o mesmo método, vamos fazer online? E ela disse, não, vou falar com ela e depois eu te digo. E aí acabava que não acontecia. No semestre seguinte, olha, porque ela está com dificuldade, realmente não melhorou. Você pode dar aula para ela? Vamos para online? Não, quero presencial. Se não for presencial, não. E aí isso durou mais ou menos 1 ano e meio. A menina, Olha só. não sei se ela conseguiu outra pessoa, ou se ela ficou realmente sem acompanhamento, enfim. Mas aí ela ficou um bom tempo. E aí, o que aconteceu? Quando aconteceu a pandemia, ano passado, aí finalmente a menina veio para mim com aulas online, né? Porque, enfim, o mundo todo estava sendo online. Então, eu acho que o problema, talvez, do online, para quem ainda tem muita resistência, eu acho que foi realmente a forma como esse online entrou na nossa vida, né? Da forma como essa mãe, ela foi resistente o tempo todo, porque ela não gosta do online, e aí, mesmo sem gostar, ela agora foi obrigada a engolir, né? Como a gente diz. Então, ela acabou tendo que entrar nisso. E aí já entra com uma certa má vontade, porque, enfim, eu vou entrar nesse negócio de online porque é o jeito. Então, eu acho que a maneira como nós entramos no online é que foi uma maneira muito traumática. Eu acho que você tem razão. E quanto a respeito... Sim. Você acha que existe... Esse trauma ainda existe, né? Perdura ainda. Como? Desculpa. Não, eu acho que esse trauma ainda perdura. Eu acho que tiveram que fazer, estão fazendo, mas estão fazendo assim com raiva, né? Aquele filho que a mãe manda fazer uma tarefa doméstica, que, ai meu Deus do céu, né? Tem que fazer, vai fazer, mas vai ficar reclamando até o final. Vai na obrigação. É na obrigação. Mas a gente pode afirmar também, né, Carmen, que não existe perda didática, não existe perda na qualidade de ensino no online, pelo contrário, né, porque é sempre, eles estão no ambiente relaxado, nós também, eu não tive que me deslocar, eles também não estão relaxados, e a base didática é a mesma que a gente usa, né? Não, eu acredito que sim, você tem, obviamente, que fazer um material mais específico, né, mais voltado à modalidade, mas eu, particularmente, hoje, principalmente, eu acho que tem muita coisa boa que a gente ainda nem descobriu do online, porque a gente, como realmente não se preparou, né, então a gente não sabe, aí vem uma pessoa e diz, não tem essa potencialidade aqui, no Meet você faz isso aqui, tem um aplicativo que é bom para aquilo, e aí a gente vai indo, né? Quando a gente fala de aplicativos, de ferramentas digitais para dar aula, vai desde lousa digital a jogos, as várias plataformas para dar aula, é muita coisa. Né? É muita coisa para uma pessoa só. Deixa eu te perguntar, falando da maneira que você trabalha com os alunos, você então tem você falou que na maior parte do tempo você consegue montar aulas e personalizar essas aulas para as necessidades dos alunos. Sim.
Quem normalmente busca ele como língua estrangeira? É só uma pessoa que quer morar aqui? Ou você está vendo essa procura que está aumentando do português também por razões comerciais, por empresas? Eu acho que sempre tem, sempre teve, sempre tem, e acho que sempre terá, a questão mesmo turística, né? Essa outra perspectiva. Sim. Mas, assim, eu tenho, pelo menos para mim, né? Tem chegado mais também casos de pessoas que vêm com objetivo comercial, empresas que de repente querem que o português seja utilizado para os seus alunos, para os seus funcionários, querem fazer negócios com o Brasil, enfim. Então, tem também essa perspectiva mais comercial também. E, assim, uma vez ou outra, mas eu acho que é muito raro, já aconteceu, de pessoas que querem, assim, eu gostaria de ler, sei lá, Machado de Assis no original, não queria uma tradução, né? Eu queria ler José de Alencar. Não acontece às vezes, mas realmente não é o mais comum. Você sabe que falando nisso em literatura, eu estava morando no Chile e eu dei aula para vários executivos de português. Teve um, nossa, ele tinha uma empresa muito avançada, tecnologias, não sei o quê. E ele falou: olha, ele estava fazendo aula com minha amiga, só que a minha amiga tinha mudado para a praia, para Vinha del Mar. E ela falou: você continuou o trabalho com ele? Ele continuou. Quando eu fui falar com ele, ele falou: olha, aí ele me mostrou o Pequeno Príncipe. Ele falou: eu já li esse livro em vários idiomas. Né? Ele falava inglês, acho que ele falava francês também, porque no Chile a gente normalmente fala inglês e francês. Aí ele falou assim: agora eu quero ler em português. Eu quero que você leia o livro comigo e me ajude a entender. Nossa, mas era tão assim. Eu olhei para a cara dele e falei: ok, vamos ler o Pequeno Príncipe. E era um senhor, ele era um senhor, já sabe? Mas ele era muito inteligente, muito culto. E a gente lia, mas o que ele quis dizer aqui? Então, foi uma experiência, né? De repente, às vezes, o português, ele te pega de outras formas. Foi uma experiência linda que eu tive com ele. Imagina. Eu li todo o livro, né? Falei, eu nunca tinha lido pessoalmente. Também. Então, e é um livro profundo, né? São, assim, nossa, é mensagem para a vida. Infantil, não é? Como? Se engana quem pensa que é um livrinho infantil. Não, não tem nada de infantil. Esse que é o problema. Ele não tem. Nossa, mas foi muito interessante. Foi uma, assim, sabe? E eu vejo isso que as pessoas gostam muito do português porque gostam muito da cultura brasileira também. Sim. Sim. Né? Tem uma relação também. Principalmente em lugares que as novelas brasileiras chegam. Nossa, novela brasileira. Muita população, assim. Nos lugares, eu lembro que eu tive. Deixa eu ver. Eu tive um amigo da Guiné-Bissau. Ele disse assim: nossa, eu comecei a assistir as novelas do Brasil, eu fiquei louco para conhecer o Brasil. Como existe muito programa de incentivo de Portugal para os países africanos, ele conseguiu uma bolsa e com essa bolsa foi para Portugal. Aí ele disse: eu estou em Portugal porque a bolsa que eu consegui me trouxe para Portugal, eu não vou perder a oportunidade. Mas, se eu tivesse para onde eu iria aprender português, aliás, aprender não porque ele já sabe, né? Mas desenvolver o português dele, ele disse que com certeza ele escolheria o Brasil. Então, as novelas, as músicas, a arte de modo geral, muitas vezes também ajudam bastante a despertar esse interesse, né? Muitas vezes a gente quer, claro, vindo ao Brasil, se ficar também vai precisar trabalhar, uma questão mais funcional. Mas tem esse encantamento também, às vezes, por conta de alguma arte. Sim, o brasileiro lá fora ele é visto como uma pessoa bem-humorada, hospitaleira. Sim. Então ele já tem esse achego, né, com as outras culturas, né? Então todas as pessoas normalmente lá fora gostam do jeito do brasileiro. Eu acho o brasileiro, assim, de modo geral, muito receptivo, né? Então, sim, é muito positivo a forma como o brasileiro costuma receber as pessoas, mas não só receber. O brasileiro naturalmente gosta de apresentar. É porque aqui a gente fala desse jeito.
Deixa eu te apresentar uma comida que a gente come muito aqui, né? A gente dança desse jeito. Então, assim, é natural, realmente, a questão da receptividade, do bom acolhimento, mas também, assim, esse empenho em mostrar como a gente é, o que a gente faz.